Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Na verdade, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de propriedades coligativas, tá? Eu vou falar um pouco sobre as propriedades coligativas para vocês e aí eu vou colocando aqui alguns exemplos de propriedades que são as coligativas, tá? Se a gente fosse falar sobre uma definição do que são as propriedades coligativas, nós diríamos que são propriedades que dependem da concentração do número de partículas do soluto. E esse é um soluto que é não volátil. Então a gente está falando de uma solução. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que tem uma única fase. Tá? Então a gente vai falar aqui de uma solução. O estudo das propriedades coligativas, ele estuda uma solução. A solução a gente não pode esquecer que é uma mistura, tá? A mistura de uma única fase, ou a gente pode dizer aqui que é uma mistura homogênea, né? Homogênea. Quando a gente estuda as propriedades da matéria, uma das coisas que a gente estuda são as misturas. Aí nós dividimos elas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que têm duas ou mais fases, e as misturas homogêneas são aquelas que só têm uma única fase, que são as soluções. A grande parte do estudo da química é em cima das misturas homogêneas, tá? A gente estuda muito soluções. Então temos ali a solução. A solução ela é feita de pelo menos um soluto mais um solvente. Ou seja, eu tenho alguma coisa que se dissolve em outra coisa. O que dissolve é o soluto. O que faz com que o outro seja dissolvido, né, é o solvente, beleza? Então eu tenho um solvente que é o solvente universal, é a água, tá? Ah, ele é solvente universal porque dissolve todo mundo, professor? Não, porque ele dissolve boa parte dos compostos, tá? Ele dissolve muitos compostos, então a gente chama ele de solvente universal. Mas a água não dissolve todos os compostos, tá bom? Aí nós temos o soluto. O soluto ele pode ser qualquer substância que vai ser ali dissolvida na água. Eu vou utilizar aqui um sal comum que é o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Olha só, para que a gente fale que isso aqui é uma propriedade, que isso daqui vai ter uma propriedade coligativa, a gente precisa que esse soluto aqui seja um soluto não volátil, tá? E ele não é um soluto volátil mesmo, tá, pessoal? O sal de cozinha. Então a gente pode utilizar ele como sendo o nosso soluto aí para a gente fazer a análise das propriedades coligativas. Por que ele não pode ser um soluto volátil? Porque uma das coisas que o soluto faz quando ele entra em contato com o solvente é atrapalhar o solvente de entrar no seu estado de ebulição. Ou seja, é atrapalhar com que a pressão de vapor do solvente ela aumente. Na verdade, o que o soluto vai fazer é com que essa pressão de vapor ela tenda a diminuir. Porque a água ela tem uma pressão de vapor. Ela é úmido aqui ó, em cima da água, porque as partículas que estão mais perto da superfície aqui da água, elas tendem a sair da superfície da água e ir para o estado gasoso. Acontece o inverso também. É um equilíbrio químico que acontece aqui. As partículas no gás também voltam para o líquido, tá? É claro que esse equilíbrio ele tende a se deslocar mais do líquido para o estado gasoso, porque normalmente venta aqui em cima, então uma parte dessa pressão de vapor ela vai acabar saindo daqui. Quando essas partículas saem, o líquido vai lá e repõe essas partículas. E esse é o processo da evaporação, é por isso que uma poça d'água ela vai diminuindo. Porque existe um equilíbrio químico e normalmente ele se desloca mais para o lado do vapor, tá bom? Agora, quando a gente coloca um soluto aqui ó, dentro da solução, as partículas do soluto elas atrapalham, vou colocar várias partículas aqui, ó, tá? Elas atrapalham com que as partículas de água elas consigam chegar até lá na superfície para fazer sua pressão de vapor. Ah, então a água não tem pressão de vapor dentro de uma mistura? Tem, só que ela tende a ser menor. Para que eu faça com que essa pressão de vapor ela aumente mais, eu vou ter que aumentar a temperatura. Mas a temperatura
ela sempre aumenta a pressão de vapor. Só que quando eu tenho muito soluto, eu tenho que aumentar mais ainda a temperatura para que a pressão de vapor ela possa ser compensada, tá bom? Então, basicamente, o estudo das propriedades coligativas é em cima da pressão de vapor e é em cima dos efeitos que acontecem quando a gente coloca um soluto não volátil em cima de um solvente. Então, a gente poderia definir, vamos fazer um pacotão aqui e definir o que são os conceitos de propriedades coligativas. Eles são propriedades que dependem da concentração ou do número de partículas do nosso soluto, que é um soluto não volátil, tá? No caso aqui o NaCl. E elas, desse soluto não volátil aonde? Né? Dentro da nossa solução, tá? Que é dentro da nossa mistura. E isso não vai depender da natureza das partículas, ou seja, a gente não depende de que tipo de soluto que é esse. Se é um soluto não volátil, a gente só quer saber da quantidade de partículas que tem ali. Quanto mais partículas desse soluto, mais eles vão atrapalhar com que haja pressão de vapor aqui, ó, nas partículas de água, ou nas partículas do meu solvente, seja ele qual for, fazendo com que o ponto de ebulição desse solvente tenha que aumentar, fazendo com que a pressão de vapor acabe diminuindo e que eu precise de temperaturas cada vez maiores para compensar essa pressão de vapor, tá bom? E o que mais a gente poderia dizer? A gente tem das propriedades coligativas que a gente estuda a tonoscopia, tá? Vou colocar aqui os nomes. Tonoscopia, a gente estuda a ebulioscopia, a gente estuda também a crioscopia, e estudamos a osmiometria, né? Osmiometria, que são aí algumas das nossas propriedades coligativas. E lembrando que elas estão relacionadas com a pressão de vapor. A tonoscopia, ou também chamada de tonometria, né, que é essa primeira aqui, ó, ela é o quê? Ela é o estudo que a gente tem da diminuição da pressão máxima de vapor do solvente, no caso da água, porque eu estou dando o exemplo da água, mas pode ser outro solvente, tá? Que vai ser provocado quando a gente coloca a adição desse soluto, tá? Então, o estudo dessa diminuição de pressão de vapor, a pressão de vapor que vai ser diminuída aqui, existe um estudo... Vixe, acabei com o recipiente. Deixa eu voltar ele. Aí. Essa pressão de vapor que é diminuída, o estudo dessa diminuição da pressão de vapor é a chamada tonoscopia, beleza? Aí a gente tem também a ebulioscopia. Eu só estou falando por cima, hein, pessoal? É todo um conceito por trás disso, como acontece esse estudo, você pode ver molecularmente, do modo macroscópico e microscópico, todas as explicações, eu só estou fazendo um resumão aqui por cima. A ebulioscopia ou ebuliometria, ela é o estudo da elevação do ponto de ebulição. Tá? Essa elevação do ponto de ebulição, ele vai ter que ser elevado, por quê? Por exemplo, o ponto de ebulição da água, ele acontece se a gente está falando de uma mistura a 1 atm a 100 graus Celsius. Né? Na verdade, sim, se for água pura, é 100 graus Celsius. Quando é uma mistura, ou quando eu tenho um soluto ali não volátil, a pressão de vapor diminui, não diminui? Então vai ter que ocorrer uma elevação do ponto de ebulição. A água numa mistura com sal, ela tem um ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Tá? 104, 105 graus Celsius. Isso vai depender da quantidade desse soluto não volátil que eu coloco ali na minha solução, beleza? Se eu colocar pouquinho, vai aumentar um pouquinho o ponto de ebulição. Se eu colocar mais, vai aumentar mais o ponto de ebulição. E a ebulioscopia que estuda aí esse aumento do ponto de ebulição. Aí nós temos também o estudo da crioscopia, também chamado de criometria, e é o estudo da diminuição do ponto de congelamento, tá? Que é ali o nosso ponto de solidificação em um solvente que acontece ali na solução, também por causa da adição do nosso soluto. Tá? Então a gente estuda o aumento do ponto de ebulição, a diminuição do ponto de congelamento, que é o ponto de fusão. A gente estuda a osmiometria, que aí vai ter a relação lá com os processos de osmose, tá bom? Pressão osmótica e todas aquelas coisas lá. Bom, basicamente é isso.
essa videoaula era mais para falar sobre os conceitos de propriedades coligativas. Nós falamos que eles estão intimamente ligados à concentração do nosso soluto e não a que tipo de soluto nós colocamos dentro da nossa solução. Ou seja, não depende do tipo de partícula. NaCl. Se eu colocasse outro sal, se eu colocar outro soluto, não importa. Desde que seja um soluto não volátil, tá? E esse soluto ele esteja ali dentro de uma solução, ele vai fazer esses efeitos aí com solvente, tá bom? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula falando um pouquinho sobre propriedades coligativas. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que posteriormente eu respondo a dúvida de vocês, tá bom? Um forte abraço. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro das novidades do canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.